A RTU, a raspagem da próstata, ainda é a cirurgia mais realizada em todo o país para casos de próstata aumentada. Mas será mesmo que esse método é o melhor para o seu caso? Porque existe mais de uma opção e a diferença entre elas pode ser significativa. Olá, eu sou o Dr. Tiago Mourão, sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo. Atuo particularmente na área da uro-oncologia e da cirurgia robótica e também realizo enucleações endoscópicas da próstata, o HoLEP, desde 2019. Nesse vídeo eu vou comparar os dois principais métodos de tratamento cirúrgico da próstata aumentada, a RTU, ressecção endoscópica transuretral da próstata, e o HoLEP, que é uma enucleação endoscópica com laser, sem simplificar e com o que de fato nós temos de evidência para esses dois métodos. A hiperplasia prostática benigna, a HPB, ela afeta milhões de homens brasileiros, particularmente após os 50 anos, uma vez que uma grande parte dos homens tem uma tendência do crescimento benigno da próstata com o decorrer da idade. A próstata é uma glândula que fica posicionada logo abaixo da bexiga e que envolve a uretra. Ao longo do envelhecimento, pode ocorrer o crescimento não canceroso dessa glândula e acabar por gerar alguns sintomas da parte urinária. Dentre eles, tanto uma certa dificuldade de esvaziamento da bexiga, assim como também alguns sintomas de hiperatividade da bexiga, que acaba sendo uma espécie de compensação, de adaptação desse órgão às mudanças causadas pela obstrução da próstata aumentada. A noctúria, acordar várias vezes à noite para urinar, é um dos sintomas que mais incomodam no decorrer dessa evolução do quadro, já que é um sintoma que também pode afetar a qualidade de vida, de um jeito que vai além do banheiro. O tratamento da HPB, ele geralmente começa com medicamentos, mas quando o remédio não resolve ou quando aparecem algumas complicações decorrentes desse problema, retenção urinária, sangue na urina, infecções urinárias de repetição, ganha destaque as opções cirúrgicas. E é aqui que começa a dúvida. Que tipo de cirurgia que é feita, como que é feita e se de fato essa cirurgia vai melhorar ou se eventualmente não vai trazer novos problemas. A RTU, ressecção transuretral da próstata, é a técnica que dominou o campo cirúrgico já há muitas décadas. A grande maioria dos médicos urologistas que estão em atuação atualmente tem um grande domínio dessa técnica da RTU, já que é uma técnica aprendida desde o treinamento inicial. Já o HoLEP, a enucleação endoscópica da próstata com um laser, é uma evolução tecnológica que vem ganhando destaque, particularmente em algumas situações específicas. Hoje nós vamos colocar as duas lado a lado. Vamos começar inicialmente com uma situação clínica, embora hipotética, mas muito comum no dia a dia. Um homem de 67 anos chega ao consultório com a pasta cheia de exames. Ele já havia consultado com 2 urologistas anteriormente e estava prestes a operar. Ele vinha com dificuldade importante para esvaziar a bexiga já há 2 anos pelo menos, acordava pelo menos 4 vezes à noite para urinar e o IPSS, o Score Internacional de Sintomas Prostáticos dele, mostravam alterações já graves. E quando eu pergunto qual que vai ser a cirurgia, ele vai e responde: não sei, o médico disse que ia tirar um pedaço da próstata. Ele não sabia que o tamanho da próstata dele, acima de 100 gramas, mudaria completamente essa equação. Que existe uma técnica que remove todo esse tecido de uma forma mais completa, com menos sangramento e um menor risco de reoperação no futuro. Eu não conto essa história para dizer que a RTU é coisa do passado, não é. Tem muitos casos onde a RTU é totalmente válida e é um método de igual para igual com qualquer uma das outras técnicas. Mas eu acredito que a informação também é parte do cuidado. Então, como funcionam cada um desses métodos? Vamos começar pela RTU, a ressecção transuretral da próstata. Esse procedimento é uma cirurgia endoscópica, ou seja, sem cortes externos e totalmente pelo canal da urina.
Nós utilizamos uma microcâmera que vai no interior de um equipamento, de um aparelho, onde nós chegamos até a região da próstata. O nome desse instrumento chama-se ressectoscópio e que tem uma alça metálica que conduz energia elétrica. Ao iniciar o procedimento, essa alça metálica ela vai cortando, fatiando esse tecido que obstrui o canal da uretra. É o miolo da próstata, o chamado adenoma prostático. Ao mesmo tempo que vai se cortando, fatiando esse tecido, a eletricidade dessa alça ela vai coagulando pequenos vasos que podem sangrar ao longo do procedimento. Ao término, todos esses fragmentos que foram fatiados, retirados, nós lavamos e retiramos todos esses fragmentos por meio desses equipamentos. É uma técnica consolidada, com décadas de uso, resultados bem documentados e que funcionam muito bem para próstatas de tamanho pequeno a moderado, ou seja, aquelas de até 80 gramas. Um dos pontos de atenção da RTU é exatamente o volume, o tamanho do órgão. Quando a próstata é muito volumosa, a ressecção em fragmentos ela tem limitações técnicas e aumenta-se o risco de complicações. Aumento do tempo cirúrgico, aumento de sangramento, uma maior possibilidade de não remover todo o tecido obstrutivo. Existe também, hoje ainda bem mais raro de acontecer, a síndrome pós-RTU ou uma síndrome de intoxicação hídrica. É quando o líquido de irrigação ao longo do procedimento é absorvido em grandes quantidades pelo organismo e aquilo, de certa forma, dilui o sangue, causando uma diminuição de eletrólitos, risco de coma, entre outras complicações. Hoje é bastante raro de ocorrer essa síndrome. E como funciona o roll-up? O roll-up é a enucleação completa do adenoma, do miolo da próstata, com laser. Ele usa uma lógica diferente. Em vez de raspar o tecido em fragmentos, o laser ele identifica essa separação entre o miolo da próstata e a cápsula, a zona periférica do órgão. E ao acompanhar todo esse plano, toda essa divisão que existe naturalmente no órgão da pessoa, ele consegue enuclear, separar toda essa região, jogar dentro da bexiga e, em uma segunda etapa do procedimento, que é feita no mesmo ato, um outro aparelho, também introduzido pelo canal da uretra, morcela, moe esse fragmento e retira tudo aquilo. Essa técnica de enucleação ela tem uma vantagem muito importante, que é de que ela pode ser utilizada em próstatas de diferentes tamanhos, mesmo aquelas volumosas. Próstata pequena, próstata moderada, próstata acima de 100 gramas. A lógica cirúrgica é a mesma, e isso é uma diferença fundamental em relação à RTU. Além disso, o trabalho que o laser executa na coagulação de pequenos vasos acaba sendo mais eficaz que a energia elétrica da alça. E devido ao fato de nós trabalharmos em um plano que já existe naturalmente no órgão da pessoa, o risco de sangramentos maiores e persistentes ele também é menor. Vamos então colocar as diferenças principais em perspectiva. Em relação a tamanho prostático, a RTU tem uma limitação para próstatas acima de 80 a 100 gramas. O roll-up ele não tem esse limite de tamanho, que em um cenário onde não seria possível realizar o roll-up, daí entrariam em cena as cirurgias por via abdominal, particularmente a prostatectomia simples robótica ou mesmo a aberta, que ainda segue ocorrendo aqui no país. Em relação a sangramento, o roll-up está associado a um menor risco de sangramento no intraoperatório. E isso importa especialmente para pacientes que usam anticoagulantes. Claro que essa já é uma população que naturalmente já está mais sujeita ao risco de sangramentos. E esse é um grupo que cresce à medida que a nossa população também envelhece e está sujeita a outros problemas de saúde. Tempo de sonda e internação. O roll-up geralmente ele permite uma internação e a retirada da sonda mais cedo do que a RTU de próstata. E em relação a resultados a longo prazo, estudos mostram que o roll-up oferece resultados funcionais e uma durabilidade superiores ao da RTU tradicional. Faz sentido porque uma vez que nós somos capazes de remover mais tecido de uma forma mais completa, a chance de ter um recrescimento ela é menor. E mais uma vez, isso não quer dizer que a RTU é uma técnica ultrapassada, não é.
Para próstatas de tamanho médio, em contextos onde o roll-up não está disponível ou onde o cirurgião tem uma grande experiência acumulada na RTU, ela continua sendo uma opção totalmente válida. A lógica aqui não é de que o novo é sempre o melhor. É o que é mais adequado para cada paciente, para cada homem que está com esse problema tão comum. Bom, além de tamanho da próstata e uso de anticoagulantes, um outro ponto também que vale falar é dos pacientes com uma série de comorbidades significativas. Pacientes mais idosos, afinal, a hiperplasia prostática é uma doença que acomete o homem idoso. Pacientes com condições que aumentam o risco cirúrgico, obviamente eles têm que ser avaliados por um anestesista, por um cardiologista, e eles vão se beneficiar de procedimentos com menor risco de sangramentos e uma internação mais breve. Com relação à experiência do cirurgião, esse é um ponto que não pode ser ignorado. O roll-up é uma técnica que exige um treinamento específico e um cirurgião bastante experiente em RTU, ele pode ter resultados melhores após uma RTU do que aquele que está numa curva de aprendizado inicial do roll-up. É a técnica certa nas mãos certas. Perguntar ao médico, você tem experiência com roll-up? Isso não é desrespeitoso, é parte aí da sua decisão informada. Toda cirurgia pode ter os seus riscos e vamos aqui explicar um pouco sobre cada um deles. Sobre ejaculação retrógrada, tanto a RTU de próstata como o roll-up, eles podem ocasionar o que nós chamamos de ejaculação retrógrada. Ou seja, o sêmen retorna para a bexiga e depois é eliminado junto com a urina. Isso não prejudica o prazer sexual e nem mesmo as ereções. Mas em pacientes que ainda têm desejo de fertilidade, isso é algo que precisa ser discutido. Com relação à função erétil, nenhuma dessas técnicas acaba influenciando de um modo consistente na parte de ereções. Afinal, os nervos que estão relacionados com a ereção, eles passam por fora da próstata. Mas isso precisa ser discutido individualmente, afinal, existem outros fatores de risco a depender de cada paciente. A síndrome pós-RTU ou síndrome de intoxicação hídrica, como falei, isso é uma coisa que hoje em dia é muito raro de acontecer, mas quando acontece é em situações de RTU tradicional, que utiliza uma solução de irrigação do estilo da água destilada ou solução de glicina, que soluções que ao serem absorvidas pelo organismo podem diluir o sangue. E com relação à incontinência urinária, esse quadro ele pode ocorrer tanto na técnica da RTU como também no roll-up de um modo transitório na grande maioria dos casos. Esse quadro ele pode acontecer após toda a técnica endoscópica. Do roll-up ele pode ser um pouco mais frequente, particularmente ali nas primeiras semanas ou no primeiro mês de pós-operatório e é encarado na maioria dos casos como um quadro transitório. E nisso o acompanhamento pós-operatório ele é fundamental. O perfil de segurança das duas técnicas é semelhante, particularmente quando feito por cirurgiões experientes. O que muda são as vantagens específicas do roll-up em algumas situações. Bom, e o que é que mudou nos últimos anos? Por muito tempo, a nossa única técnica endoscópica era a RTU de próstata. E fez sentido em si. Ela transformou o tratamento cirúrgico da próstata aumentada. Eliminou a necessidade de cirurgia aberta em vários casos. E os seus resultados foram estudados ao longo de muitas décadas. O que mudou foi a tecnologia e a evidência acumulada. O roll-up ele foi desenvolvido como uma resposta a uma limitação real da RTU. O que fazer com próstatas volumosas sem ter que fazer incisões na barriga do paciente? E o laser de Romium, assim como também o laser de Thulium, dentre outros, deram uma resposta endoscópica para isso. Então, se formos ver ao longo do tempo, o roll-up já existe desde a década de 90 e surgiu na região da Nova Zelândia. No entanto, aqui no Brasil, é uma técnica que está disponível há pouco mais de 10 anos, mas que vem ganhando cada vez mais destaque pela consistência dos resultados e pelos benefícios acumulados em cada paciente. A RTU ela continua presente, ela continua sendo ensinada e continua tendo indicação. O que mudou é que hoje o paciente tem o direito de saber que existem outras opções e entender os critérios que orientam para essa escolha. Eu faço as duas técnicas e é importante dizer que a melhor cirurgia não necessariamente é a mais moderna, não é a mais nova, é a mais correta para cada paciente, para cada situação, para cada expectativa e condição daquele paciente. Se você tem HPB, quer entender
qual situação faz mais sentido para o seu caso, entre em contato conosco. Deixe aqui um comentário. O link está na descrição aqui do vídeo. E se esse conteúdo foi útil para você, curte e compartilha com quem você acha que vai se beneficiar dessa informação. Até a próxima!